Shalom, queridos, boa noite. Alegria estar aqui com vocês. Eu já estava tentando me convidar para vir aqui mesmo, então, quando fui convidado, eu aceitei na hora, né? Falei, vou estar lá sim, que é uma alegria. Pastor Rafael Belo tem abençoado tanta gente, e em especial eu fui muito edificado com uma palavra que ele ministrou. Necessariamente não aqui para vocês, mas com certeza algum de vocês tem ouvido. E à medida que eu fui abençoado com essa palavra, eu fiquei impactado demais. Eu disse, foi até o Luiz Arcanjo que me apresentou a mensagem que ele havia pregado, eu falei com ele hoje. Eu disse, esse menino é diferente. Falar menino porque eu estou fazendo já 48, então eu já posso quase, né? Apesar que estou novo ainda. Mas eu disse, é diferente na maneira que ele lê a Bíblia. E achei interessante porque se ele tem essa perspectiva, aqueles que vêm estar com ele também devem ter a mesma perspectiva. Então tudo aqui é nosso mesmo, vamos trabalhar, né? Eu não sei quanto tempo tem, mas eu quando estava hoje à tarde, e até vindo para cá mesmo, pensando em separar um texto, né? E sempre estou pregando em algum lugar, e principalmente na igreja local, onde eu sou pastor, lá em Volta Redonda, quando estiver passando por lá, sejam bem-vindos no Projeto Vida. Eu pastorei a mesma igreja tem 25 anos, vai fazer agora... em janeiro, a igreja que eu pastoreio. E há dias atrás eu estava dizendo, olha, a questão hoje não é palavra, as pessoas têm palavra. Porque em um ano, às vezes, eu vou olhar meus arquivos lá, eu preparo, às vezes, quase 100 palavras novas da igreja local num ano, né, que só tem 52 finais de semana. E a gente depois vê as pessoas ouvindo aquelas mensagens e, às vezes, a vida do indivíduo não muda em nada. E a gente diz, o que está acontecendo? A questão não é a quantidade de palavras, mas é o quanto eu decido por aquela palavra. Então, eu vinha para cá, eu disse, Deus, não é só chegar lá e dizer para vocês algumas das revelações que possam ter na Bíblia, porque tem bastante, mas eu pensei, já que o ambiente é filactério, princípios, é um ambiente de raízes, então eu falei, vou dar um nome, fundamentos, porque aí eu fico à vontade e vou falando, entendeu? Eu fico à vontade, vou falando, e a gente vai aqui descobrindo um pouco juntos a palavra de Deus e entendendo o que ela pode proporcionar à nossa caminhada na nossa vida. Feche os teus olhos, vamos orar. Espírito Santo, nós te louvamos por essa noite. Obrigado, Deus, por esse projeto tão promissor, tão importante, que eu vejo, Deus, que vai tomar uma dimensão grandiosa. Mas guarda o coração dos teus filhos, ó Deus, para que os fundamentos não se percam, para que a essência não seja roubada, para que o fogo da tua presença permaneça, mesmo que milhares possam no futuro estar aqui, mas que o Senhor possa trazer essa essência aqui, de sentar à mesa, Senhor, de ouvir a tua voz, de ouvir a tua palavra e ser cheio, ó Deus, de ti. Nós te adoramos, entregamos esse momento a ti, em nome de Jesus. Amém. Eu quero ler um texto em João 9, 1, 2 e 3. Eu quero tomar essa história de uma cura que Jesus realizou, e a partir dela a gente vai estar conversando aqui outras referências que temos. Quem está comigo aqui é o Carlinhos. Carlinhos é um discípulo que sempre está comigo e está comigo aqui me acompanhando. João 9, 1 a 7, João 9, 1 a 3, diz assim, que caminhando Jesus e um homem cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram, mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus, nem ele, nem seus pais, mas foi para que manifestem nele as obras de Deus. Para que o quê? Manifestem nele as obras de Deus. Irmãos, eu creio que todos nós temos uma obra que precisa se manifestar. Eu acredito que na nossa vida Deus plantou um propósito, um destino. Eu quero falar sobre esse tema, pelo menos eu quero começar sobre esse tema, para manifestar suas obras. Vamos falar juntos? Para manifestar suas obras. Então eu acredito mesmo que todos nós temos algo pronto, porque obra é o que está pronto. Jesus ele está passando em Jerusalém, os discípulos junto com ele vê, porque lógico, o cego não viu, né? Mas o cego entrou no campo visual de Jesus, e você vai perceber que sempre quando alguém entra no campo visual de Jesus, entra depois uma ação, porque Deus nunca vai olhar você sem logo ter uma ação direta sobre a tua vida.
E o fato é que Jesus, então, indo em direção àquele cego, os discípulos aproveitam então para fazer aquela pergunta que era milenar, afinal de contas, quem pecou? Até hoje tem gente fazendo essa pergunta, porque hoje a grande questão é quem pecou. Qualquer coisa que está errada, alguém é culpado. E a gente vive dentro da igreja tentando descobrir até hoje quem é o indivíduo que pecou para que você esteja pagando o preço ou vivendo o que você está vivendo. E a tendência natural era se perguntar, quem pecou? Foi ele? Foi seus pais? Era uma pergunta teológica, era uma pergunta muito séria, que tem fundamentos, que influenciava a vida deles, e não só do povo da época, os discípulos também, o próprio gnosticismo provocava isso, onde se acreditava numa culpa. Né? O indivíduo aqui está desse jeito por quê? Quando a gente encontra alguém doente, alguém que nasceu então numa enfermidade, você pergunta como que ele tem esse problema e nasce com esse problema. E Jesus é maravilhoso, né? Jesus tem sempre respostas diretas e ele diz, olha, na verdade ninguém pecou. Foi para que manifeste nele as obras de Deus. Então Jesus ele olha para aquele cego de nascença, que para mim a única referência que ele tem é a escuridão. A Bíblia é muito clara, porque se fosse o Bartimeu, melhorava. O Bartimeu, ele tem uma referência. O cego Bartimeu lá em Jericó, ele diz, Senhor, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. O cego Bartimeu, ele teve uma revelação única, porque ele chama Jesus, ou seja, tu que és Senhor do céu, filho de Davi, tu que tem autoridade na terra, tenha misericórdia de mim. Tanto que mandaram ele calar a boca, porque o que ele estava falando era tão novo, tão inédito, e chamou a atenção de Jesus na maravilha, que eles mandam ele ficar quieto. Os irmãos já sabem que quanto mais mandava ficar quieto, mais ele gritava e ele queria chamar a atenção. Mas se fosse o Bartimeu, tudo bem, porque o filho do Timeu, que a teoria que ele passa, sendo 100% ou não, uma coisa eu te garanto, ele era filho de um homem importante. Porque do contrário, ele não seria chamado Bartimeu, porque Bar é filho. Então, quando diz lá, filho de Timeu, é porque está dizendo o quê? Se chegar aqui e falar assim, quem é aquele ali? Não, aquele ali é o filho do fulano. Ou seja, nem importa o nome dele, importa o pai dele. Então, ali sabia muito bem, mas a teoria forte da época, e muito coerente, é que ele foi filho do general Timeu. O general Timeu era um grande combatente que, quando ele venceu muitas batalhas, Roma, vendo o poder que ele tinha na época, eles matam Timeu, o crucificam, normalmente estruparam a mãe dele e furaram os olhos do menino. E jogaram ele à mercê da vida. E por que creio nisso? Porque a visão que ele tinha de nobreza sobre a vida, nenhum cego da época sentado à beira do caminho tinha. Porque ali tinha muita gente sentada à beira do caminho. Mas ele trata Jesus como realeza. E Jesus, entendendo a revelação, faz exatamente o que os reis faziam. Quando saía no meio do povo e via alguém dos plebeus e dizia, o que queres que eu te faça? Isso é coisa de rei. Quem fala assim é rei. E um rei falava isso por quê? Porque o indivíduo podia pedir um reino, podia, como aconteceu com Esther. Esther chegou e ele diz, eu dou até metade do meu reino. A realidade é a mesma coisa. Jesus está passando, ele está ouvindo os barulhos, ele monta um cenário real, porque ele não está enxergando, mas ele vê mais do que todo mundo. E aí eu estou contando tudo isso só para dizer uma coisa que não tem nada a ver com esse outro cego aqui. E ele, de repente, ele ouvindo, ele sentindo aquele ambiente, ele desenhou um rei. Por isso que ele chama Jesus diferente de todo mundo. Ele chama Jesus de rei, onde ninguém sabia quem é Jesus ainda. Quem está me acompanhando, diga um amém aí. E ele, de repente, quando ele diz e chama e o pessoal manda ele calar a boca, não é porque ele estava atrapalhando, é porque ele estava falando uma coisa que pouca gente sabia. E existem coisas que você está falando que pouca gente sabe, que ele diz, fica quieto que é melhor você não falar isso agora. E ele continua gritando, e Jesus, com um monte de gente pedindo ajuda, disse, traz esse. Aí você sabe que o menino fica importante, né? Que até então era o cego atrapalhando o culto, mas quando Jesus falou traz, é como o rei, meu irmão. Quando o rei mandou trazer, os discípulos com muita raiva dizem, olha, o rei está te chamando, ou seja, Jesus está te chamando. Muda tudo, ali muda todo o cenário, e nós sabemos que a pergunta de Jesus ele nos trata aqui da medida que nós temos a revelação dele. Você percebe as teofanias dos anjos do Antigo Testamento? Se eu estiver falando rápido demais aqui, vocês falam aí, né? Nas teofanias do Antigo Testamento,
você percebe que cada vez que um anjo do Senhor aparecia, ele aparecia na medida do indivíduo. A Josué era um guerreiro. Para Jacó era um lutador, porque o cara lutava. Para Abraão era um homem que estava viajando como Abraão. Porque a presença do anjo era manifestado como era a perspectiva da pessoa. Então, quando Jesus chega para aquele cego, ele trata ele no mesmo nível. Porque já que você está dizendo que eu sou rei, era uma linguagem entre eles. Só que como aquele menino, aquele homem, que a meu entendimento, filho do general Timeu ou não, ele era filho de um homem importante. Ele sabia o que era realeza. Ele sabia o que era tratar alguém importante. Então ele trata Jesus em um nível de nobreza que Jesus reconheceu e faz a pergunta que eu lhe garanto que o rei fazia para um plebeu: o que queres que eu te faça? É como Davi um dia para Mefibosete: o que você quer? Só que Mefibosete teve reino, Mefibosete teve terra de volta, sentou-se à mesa do rei. Lembra que é Mefibosete, né? Filho de Jonatas, e que Davi traz de volta para o reinado dele. E ele podia dar tudo para Mefibosete. Só que a diferença de Davi para Jesus é que Davi nunca ia poder fazer aquele homem andar de novo. Ele andava manco porque ele caiu, né? Ele foi deixado cair na fuga que a empregada teve no dia que o reino foi tomado. E Davi podia dar tudo para ele, natural, porque ele era rei. Mas Davi não podia fazer ele andar de novo. Mas para aquele cego, ele estava diante daquele que é Senhor da terra, Jesus, filho de Davi. Ou seja, Jesus, tu que és o rei do céu, filho de Davi, tu que tem a chave da terra, tenha compaixão de mim. Então, quando Jesus perguntou: queres que eu te faça? Ele podia pedir um reino. Ele podia pedir porque Jesus é da linhagem de Davi. Da linhagem de Davi não se paga impostos. Isso foi combinado lá atrás. Jesus é descendente direto. Ele pagou aquele imposto lá para poder o pessoal entender o princípio, mas Jesus não estava a pagar imposto. Ele era descendente direto de Davi. Mas pouca gente sabia. No momento em que ele diz: que queres que eu te faça? Aí vem a resposta: que eu torne a ver. Porque ele tinha visto um dia, mas agora ele precisava ver. Esse cego de Jericó tinha uma referência de nobreza, de cor, de lugares, de sonhos. Mas um cego de nascença não tem nada. Tem nada, irmãos. Não tem. Ele tem escuridão. Ele nunca viu nada para sonhar. E Jesus, então, vamos voltar para outro cego agora. Jesus chega e fala o seguinte: olha, ninguém ali pecou. A questão é que vai manifestar uma obra que está dentro dele. Irmãos, eu amo Jesus, porque ele vê coisa nas pessoas que ninguém consegue, nem você ver. Porque nem o cego via, parece até uma redundância, mas nem o cego via o que ele tinha dentro dele. E Jesus diz: olha, para que manifeste nele as obras de Deus. Então, eu pego essa frase, eu acredito numa coisa: não tem um ser humano nessa terra, querido, que não tem algo de bom para manifestar-se. Esse batismo é o que eu oro pela igreja que eu pastorei. Quando alguém disser: olha, ali não tem nada, mas eu falo: minhas ovelhas, quando olhar alguém vai dizer: não, tem uma obra ali dentro. Tem uma obra dentro da... mas aquele devia estar caído no chão, está drogado, está acabado. Não, meu pastor disse que a Bíblia diz que tem uma obra dentro dele, que quando ela se manifestar, o texto está dizendo que o nome de Deus vai ser glorificado, para que glorifique o nome do Senhor. Então eu quero só introduzir essa ideia hoje, de que você não está aqui por outro motivo, querido. Você está aqui por esse motivo. Porque eu acredito que dentro de você existe uma obra, que ela precisa manifestar, que ela está na hora de vir para fora, que você não está precisando construir nada novo. Eu creio que Deus, numa noite como essa, pode fazer coisa nova, eu acredito nisso. Mas antes de você pedir para Deus fazer coisa nova, pede para Ele mostrar o que Ele já fez, e manifeste as obras que já estão prontas dentro de você. Eu acredito que uma palavra pode trazer a você um entendimento novo, ou não. Ou você ouviu e, poxa, o pastor veio aqui, não acrescentou nada na minha vida. Tudo eu já sabia, porque eu leio a Bíblia desde pequeno. Eu acredito nisso. Mas o que você tem que entender é que tem uma obra dentro de você que está pronta para vir à tona. E ela precisa se manifestar. Então, quando eu olho essa palavra de Jesus, a gente vai entrar em alguns ambientes bíblicos aqui para a gente entender. Jesus, ele libera essa palavra, os discípulos entenderam. Então, a questão aqui não é que ninguém pecou, então.
Então, guarde isso no teu coração, querido, porque talvez você, quando vê alguém compartilhando um problema, você logo pergunta, quem pecou? O irmão perdeu o emprego por quê? Deve estar em pecado. A gente está com essa teologia meio espírita até hoje dentro da nossa igreja, sabia? O pessoal está lendo Allan Kardec, é possível, né? Porque a gente quer tentar provar que o deserto de alguém é porque ele está em pecado. Irmão, se a gente entrar nessa lógica, a gente vai ter que rasgar a Bíblia. Porque a gente olha a história de grandes homens de Deus passando por batalhas na sua vida e que eles, de fato, estão ali sendo trabalhados para um projeto maior. Então, não tem nenhuma apologia da dor, nem nenhuma apologia do prazer. Até porque tem coisas que lhe dá prazer e faz mal. E tem coisas que lhe dói e faz bem. Então, eu não vou fazer nenhuma apologia nenhum outro. Só que o fato aqui é que a gente corre o mesmo risco de olhar as pessoas como um tema teológico. A gente começa a olhar as pessoas, sentar aqui e fazer nossa análise. O que você acha do fulano? Teologicamente, eu acho que ele está mal. Só que o problema dos discípulos é que eles olharam aquele céu como um tema teológico. Jesus falou, ele não é tema teológico, ele é uma pessoa. Nós precisamos olhar as pessoas como gente, como pessoas. Não importa como chegam para nós, não importa do jeito que chega para nós, mas elas chegam para ser vistas como gente. E Jesus olhou para um improvável e disse que tinha uma obra. E a minha pergunta é por que Deus, para poder manifestar a obra dele na terra, pega uma pessoa tão improvável dessa? Porque tinha até gente melhor, discípulos do lado de Jesus, que podia manifestar uma obra muito mais bonita, um testemunho muito mais maravilhoso, que engrandecer o nome do Senhor. Mas quando eu olho esse texto, eu fico descobrindo por que Deus me usa. Porque Deus pega os improváveis e aqueles que não têm nada para fazer alguma coisa que funcione nessa terra. E eu começo a perceber por que você está aqui também. Porque a gente se acha o tal, né? Mas a gente está igual aquela sarça ardente, cheia de espinho. Sabe a sarça ardente, irmão? Sabe o que os rabinos falavam, os caras que estudam lá? Eles dizem que a madeira da sarça ardente, sabe qual a história que eu entrei agora, né? Êxodo 3, Moisés diante da sarça ardente. Diz que aquela madeira nem para fazer falsos ídolos dava. A madeira era tão ruim que nem para construir um objeto de idolatria não dava. Aí Deus pegou esse negócio e botou um fogo dele lá. Porque ele falou, se eu botar um fogo desse numa árvore muito bonita, eles vão pegar a madeira dela e vão fazer um Deus. Não é? Então pegou o negócio... Depois eu faço a cura interior aí, mas é mais ou menos com a gente, irmão. Cheio de espinho seco, sem fruto. Baixinha, pequenininha, sarça, irmão, no deserto. É feia. Ela fica no deserto. E quando Moisés viu ela pegando fogo, a maravilha não foi pegar fogo, porque 40 anos cuidando das ovelhas do sogro dele no deserto, era comum ele ver alguma sarça pegar fogo por causa do calor do deserto. Mas o que mais chamou a atenção foi aquela sarça pegar fogo e não consumir. Isso é que pega. Isso aí você fala, meu Deus, que história é essa? Não tem combustão. Não virou cinza. Porque tem gente que chegou aqui hoje, Rafael, dizendo assim, olha, é a minha última chance. Estou cansado. Eu fui lá estou lá no Filactérios, mas até a meia-noite eu decido minha vida. Né? Que eu estou cansado, eu estou no meu limite. Irmão, deixa eu dar um conselho para você. Toda vez que você parte do princípio de fazer as coisas com a força do teu braço, você vai chegar no final do ano sem aguentar mais nada. Esse fogo aí é um fogo que parte da sua própria vida. Mas quando o fogo vem de Deus, você pode acreditar, vai ter fogo, mas não tem combustão. E por isso que alguém chega e pergunta assim, como tu consegue? Para você mesmo, você fica ali, você está no culto aqui, amanhã você já está envolvido em projetos, acorda cedo, mas você consegue ter energia para isso. É porque esse fogo que está aí, querido, ele não é provocado por você. Porque quando é provocado por você, lembra lá de Zacarias, né, 6:4, não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. É o que? É o fogo do Espírito Santo na tua vida. Então ali, quando aquela sarça queimava, Moisés olhava e falava, uau, não é porque estava queimando, é porque não tinha combustão. E quando olham para você, a grande questão é essa. Você pode estar 20 anos na presença de Deus, mas a paixão não acaba. Posso ouvir um amém de um crente ou não? Ela não acaba, porque aí você fala, mas como que é isso? Não tem mistério nenhum, é só não querer botar fogo do meu jeito. E pior que eu vou entrando no tema, minha cabeça já vai, eu estou indo aqui. Você está acompanhando ou não? Desculpa aí, irmão.
Não, o Rafael falou que eu podia ir falando, então tá bom. Não, é verdade. Eu vou voltar no cego, fica tranquilo que eu volto nele lá. Não, eu volto sim, eu não vou te deixar na mão não. Não deixar na mão não, mas eu preciso falar esse negócio. Que às vezes a gente não compreende, né? Por que Deus pega um cego de nascença, sem referência nenhuma, e fala, tem uma obra dentro dele. É igualzinho a gente, irmãos. É o improvável. Ele diz, tem uma obra que vai manifestar. Irmãos, eu estou profetizando, hein? Quando essa obra que Deus fez dentro de você se manifestar, a glória de Deus vai se manifestar de tal jeito que muita gente vai querer andar por essa trilha que você andou. Pode dar um glória a Deus, uma salva de palmas ao Senhor, em nome de Jesus. Mas vamos lá, já que eu cheguei lá em Moisés, dei uma volta e tal, eu já volto aqui. Então lá em Moisés, a sarça ardeu. Quando ele olha aquela maravilha, chama atenção. Só que guarde isso na tua vida. Por trás de toda maravilha tem uma voz. Vamos repetir? Por trás de toda maravilha tem uma voz. Se você vê uma maravilha e não tiver voz, tem coisa errada. Porque milagre não é o fim, milagre é começo. Quando Deus manifesta uma teofania, a manifestação de Deus na terra, não pode ser só você chegar. Imagina Moisés chegando e falando para a mulher dele assim, olha, eu vi uma maravilha hoje lá no deserto. Ela diz, e aí? Não, foi uma maravilha. Mas e aí, Moisés? Não, você não tem noção, era uma maravilha. Olha, o fogo queimava, mas não tinha combustão. Mas e aí, Moisés? Tem gente que chega assim em casa. Ele chega de um culto e ele fala, foi uma maravilha. Mas e aí? O que a gente amanhã eu vou acordar, meu irmão? Maravilha não vai resolver minha vida. Eu quero saber o que eu... Não, foi uma maravilha, o culto era um mover tremendo. Mas o que saiu desse culto? Já quem está entre, imagino, lideranças aqui, pessoas apaixonadas pela Bíblia, eu posso abrir um pouquinho. Aí você pensa, nada. Já até acabou já até esqueci. Amanhã eu estou precisando, está igual aquela história do multiplicação dos pães, né? Acabou de comer e amanhã, estou com fome de novo. Amanhã eu quero mais. Então Moisés vai e vê, mas tem uma voz por trás, falando do futuro dele. Aí, meu irmão, mudou tudo. Você sabe que ele corre, né? E Deus fala, tira as sandálias dos seus pés. Ali a ideia que Deus queria passar para Moisés e para nós, é que Deus mudou de endereço aquele dia. É porque entre os sumerianos, não é só entre os coreanos e povos orientais, entre os sumerianos, o povo que Abraão saiu, para entrar na casa de alguém, na tenda de alguém, tem que tirar as sandálias dos pés. E o povo sabia disso. Quando ele fez o perímetro dele e disse, tira as sandálias dos pés, o que ele estava querendo dizer? Mudei para cá hoje, Moisés, minha casa é aqui hoje. Você está entrando na minha casa hoje. Eu mudei de endereço hoje, Moisés. E eu diria que está mais ou menos assim aqui hoje, irmão. Está mais ou menos assim aqui hoje. Deus mudou de endereço. Ele está dizendo, você não pode entrar assim. Aí ele teve que tirar a sandália. Por quê? Porque eu estou entrando na casa de alguém. Porque Deus aquele dia falou, eu vou morar na terra. Eu vou morar nesse pedaço aqui. E a maravilha foi tremenda porque tinha uma voz. Se tem maravilha não tem voz, irmão, tem coisa errada. Tem que ter uma palavra de Deus que precipite, que te ponha à frente do seu tempo, que te leve a conquistar. Então esse fogo que ele vem de si mesmo, você não vai suportar. Vai chegar agora final do ano, você vai dizer, eu estou cansado. Estou cansado de ajudar pessoas, estou cansado de pregar, eu estou cansado de tentar mudar a cabeça de gente, estou cansado de ajudar o pastor da minha igreja, estou cansado não sei de quê, estou pensando em mudar, mas tu está cansado, me desculpe, meu irmão. É porque esse fogo é teu. Porque se você deixar o fogo do altar sobre a tua vida, você pode ficar 20 anos, tu vai ficar apaixonado, como se fosse a primeira vez. Porque aí a presença do Espírito Santo sobre a tua vida. Esse batismo, essa unção que a gente precisa buscar essa noite aqui sobre a nossa vida. Mas por que tem esse paralelo aqui de Moisés, lá com Zacarias 6,4, né, que eu citei, já que citei, estou enrolado, né? O que Zacarias estava dizendo? É 4,6 ou 6,4? Alguém confere, por favor, aí para mim. Aí para poder mostrar você o raciocínio. Acho que é 4,6. Zacarias 4,6. Olha aí. Não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. 4,6. Se você leu 4,1, 2, 3, 4, 5, você vai ver que ele teve uma visão. A visão de uma menorá de ouro, que é uma menorá, né? Qual é o outro nome lá que sumiu agora? Enfim, das 7 pontas. E
ele viu 2 oliveiras plantadas uma de cada lado. E as 2 oliveiras com tubos ligados aos tubos da menorá. E a menorá a gente sabe que tem que botar azeite nela para poder o fogo continuar. Tem que ter azeite. Então, quando ele teve aquela visão de 2 oliveiras que produz a azeitona, que a azeitona produz o azeite, e ela entornando o azeite direto na menorá, e a menorá é o símbolo de Israel. A estrela de Davi vem depois, outros símbolos, mas menorá é o símbolo de Israel. O que Deus diz? Você está vendo essa menorá? Ela representava o governador, que era Zorobabel, e Josué, que era o sumo sacerdote. Ou seja, cada oliveira era o nível governamental, natural, e o nível espiritual. Ele estava fazendo a obra, o dinheiro tinha acabado. O governador, que era Zorobabel, desesperado. O sumo sacerdote da época, sem palavras. Aí entra o profético. Porque toda vez que o caos entra na atmosfera, Deus levanta um profeta. Toda vez. O profeta é resultado do caos. Por isso que quando você vê profetas se levantando, é porque o caos já está violento. É a história de Elias e todos mais. E ele prega. E ele diz o seguinte: vocês estão vendo isso? Assim será o meu espírito. Essa menorá não vai precisar de ninguém botar azeite nela, porque ela está ligada diretamente nas oliveiras. Então nunca vai faltar azeite para ela. Assim é o meu espírito. Não faça pela tua força, nem muito menos pelo poder ou violência. Mas essa construção, era o templo, né? Vai acabar, ou seja, não vai faltar dinheiro, não vai faltar nada, porque ela está ligada diretamente nas oliveiras. E ali o Senhor está dizendo para você a mesma coisa. Quando você decide depender do Senhor, você vai ver o Senhor cuidando de cada área da tua vida e prosperando, enfim, tudo que você tem que colocar a tua mão. Mas vamos lá. Aí Jesus fala, para manifestar. Irmãos, Jesus entra no cenário, com a saliva dele, o barro, lembra, faz um barro com pó, né? E põe no olho do cego e diz, vai e lava em Siloé. Ok. Nós sabemos muito bem que Jesus podia ter curado diretamente o irmão lá e falado, veja, e ele teria visto. Todos nós concordamos com isso. Mas quando tem um processo é porque tem um projeto, né? Você vai ver Jesus fazendo coisas processuais, não é porque não tem poder, é porque ele quer fazer você fazer parte do processo. E ali no caso, não é muito diferente da nossa história. Que a gente chega a dizer, se é uma palavra tua, tudo resolve. E você está num processo aí de 7 meses, processo de 5 meses. E a gente não entende que é o processo que nos faz crescer mais do que o ato. Porque depois que o milagre aconteceu, acabou. Então, aquele homem precisava participar de um processo, e não é o primeiro nem o último. Vários foram assim. Jesus curava por etapa, né? Aí você entende, ele fala, vai lá em Siloé. Siloé era o quê? Era um lugar público, comum. Ele podia ter perguntado por que Siloé. A mesma pergunta que você fez hoje quando estava vindo para cá. Por que eu tenho que ir lá nesse negócio? É porque tem coisas, irmãos, que tem a ver com lugares. Tem a ver com a atmosfera. Tem a ver com o ambiente. Me perdoe quem vai ver depois o vídeo, mas não é a mesma coisa. É bom que nessa hora que ele está vindo, ele já comprou já, então tá bom, né? Ou já viu em algum lugar. Mas não é a mesma coisa. É tremendo, mas não é igual você está aqui. Porque quando você está aqui, você está nesse ambiente. Ele vai para Siloé. E ali acontecem alguns momentos que representam a ação de Deus desde o Gênesis. Vamos lá. Quando Jesus, querido, põe o barro, você sabe bem que quando Deus criou o homem, ele usou o barro. E ele forma o homem a partir do barro. Naquele momento que Jesus pega o barro, tem que ter algum sentido com Gênesis. E põe no olho daquele homem, o que ele está dizendo? O que tá deformado seja transformado. Olhe para mim. E o fato é que no momento em que Jesus toma aquela atitude, a mão dele está lotada de barro ainda. E a pergunta é, quem aproveitou o momento que o Criador novamente encheu a mão de barro, depois de tantos, sei lá, anos, que Deus já havia criado o homem, e com barro na mão, para qualquer um que quisesse, dizer, olha, põe a mão aqui em mim, põe a mão aqui em mim, já aproveita esse ambiente, mas ficou todo mundo olhando, e só o único que recebeu a bênção foi aquele cego, e que ali quem viu aquele culto deve ter pensado, deu tudo errado. Culto, apóstolo? Culto, porque você sabe bem que onde Jesus se reunia, tinha multidão, não tinha? Um milagre acontecia, irmão, rapidinho, era curioso, era religioso, era todo mundo.
Então o culto estava cheio. Quem ficou olhando a demonstração de poder ali, falou assim, deu ruim. O cara veio cego, ainda saiu cego com a cara suja. Quer dizer, ficou pior do que ele entrou. Só que a gente esquece do processo. A gente às vezes vê um culto onde só tem uma palavra. Irmãos, não é só uma palavra, tem a palavra. Porque se você sai com uma palavra, pode esquecer, pode ficar tranquilo, aliás, porque o próximo processo é a realização daquela palavra na sua vida. Então ele recebe uma palavra, sai cego, ele tem que fazer uma caminhada ainda cega, mas ele de nascença tinha um instinto, né? Sabia onde era Siloé? Claro que sabia, até porque era um tanque público, que todo mundo ficava ali durante tempo bebendo água, lavando o rosto. Ele provavelmente passou naquele tanque de manhã, antes de começar o seu dia de trabalho, de esmolas, e lavou o rosto ali. E com certeza lavou dezenas de vezes o rosto ali naquele lugar. E nada aconteceu. Porque Siloé, querido, quando você for lá em Jerusalém, pede o pastor lá, o Rafael Bero, para te levar. É um lugar bem... é num bairro árabe, mas é seguro, fica tranquilo. É uma descoberta mais nova de Israel, deve ter 30 aninhos só. Isso para lá é ontem. E eles descobriram, porque estava escavando um esgoto, de repente descobriram o Siloé. E esse tanque está lá até hoje. E eu sabemos que Siloé não cura ninguém, porque se curasse estava lotado de avião indo para lá. A questão que cura é a obediência, irmão. O negócio de ali era obediência. E quando ele chega ali, é um lugar lotado. Não é o mesmo tanque de Betesda, tá, irmão? O de Betesda é na porta das ovelhas, para lavar animal, era sujo, era imundo. O tanque que aquele paralítico foi curado é outra história. Esse de Siloé é água pura. Você tem uma ideia, o sacerdote em tabernáculo pegava, enchia o cântaro e subia para o templo, cantando o cântico dos degraus, chamados cânticos de salmos, e ele, no último dia, chamado Gran Finale, derramava as águas de Siloé em cima de uma rocha, e foi numa dessas que Jesus disse assim, ei, se alguém tem sede, vem a mim e... Ele atrapalhou um processo religioso da época que era derramado no dia de tabernáculo. É como se você dissesse, vocês estão vendo essa água do sacerdote aí? Bebe não. Se alguém tem sede, vem a mim e bebe aqui. Então Siloé era um tanque importante. Porém, durante o ano, era um tanque público. Aquele cego com certeza lavou o rosto muitas vezes ali. Mas eu vejo Deus fazendo isso sempre, querido. Um outro lugar no mesmo lugar. Vamos repetir? Um outro lugar no mesmo lugar. De novo? Um outro lugar no mesmo lugar. Sabe aquele sentimento de Jacó? No dia que ele viu aqueles anjos subindo, descendo, ele falou, uau, Deus está aqui. Quem lembra o resto? E eu não sabia. Tem gente que lá para meia-noite, na hora que a gente sair daqui, vai falar assim, uau, Deus está aqui, mas vai pegar atrasado, irmão. Tem crente que é assim, só atrasado. Quando acaba o culto, da última meia, ele fala, ué, não é que Deus estava aqui mesmo? Eu não sabia. Irmão, demora para cair a ficha não, irmão. Aí, sabe o que significa esse negócio? É um outro lugar no mesmo lugar. Como é que explica isso? Como é que explica um casamento? Eu vou fazer 28 anos agora de casado, dia 13 de dezembro. Eu já estava saindo com a minha esposa, apesar que tinha 4 filhos junto, me atrapalhando, né? Brincadeira. Mas esse dia a gente estava na Itália lá. E lua de mel. É um outro lugar no mesmo lugar. É o mesmo casamento, só que a paixão está ali. É um outro lugar todo dia. Agora tem gente que acha que tem que mudar de casamento, mudar de igreja, mudar de cidade, mudar de parente, mudar de tudo. Não precisa. Tem que mudar é você. Porque você pode chegar na sua casa, na sua sala, que você está lá 30 anos na mesma casa, e uma presença chegar ali que você vai falar, meu Deus, que presença de Deus aqui nessa sala. Aí você vai falar, meu Deus, é a mesma sala que eu estou todo dia, mas se transformou em outro lugar, no mesmo lugar. Que história é essa? A gente está na mesma igreja há anos, eu imagino aqui a maioria, né? Pelo menos a ideia é essa, né? Eu estava pregando para os irmãos lá na igreja esses dias, agora. Eu estava citando o Salmo 84, né? E eu estava dizendo que o pardal encontrou casa. E tem uns crentes que a gente chama de pardal, porque o texto ali original não é só o pardal encontrou casa. A ideia ali, não é que o hebraico fale isso, mas a ideia ali é até o pardal encontrou casa. Porque eu não sei se você sabe que o pardal não para em lugar nenhum. O pardal não tem ninho que ele pare. Não tem cidade que ele fique. Ele já você vê pardal no mundo todo. Até lá, inclusive, no Oriente Médio. Então tem um pessoal que é meio pardal. Que ele não para em lugar nenhum.
Mas aí o salmista falou, e eu encontrei teus altares. Ou seja, até o pardal gostou desse negócio aqui. Ele chegou aqui e viu que o muro do templo era bonito, fez um ninho e resolveu morar ali naquele muro. Então o Salmo 84 é esse negócio aí. Então, irmão, eu imagino que você tem essa visão, né? Se até o pardal encontrou casa, então encontre a sua e fique lá. Deu uma machucada, né? Desculpa aí, mas vamos lá. É que eu sou pastor de igreja local, irmão. Não me traz aqui não, que eu sou um problema para isso, né? Mas é filactérios, né? É fundamento. Então vamos lá. Um outro lugar no mesmo lugar. É isso que Deus quer fazer com a gente. A gente gosta de novidade. E a gente acredita que estruturas novas trazem outros ambientes para nós. A gente gosta de coisa nova. Eu também gosto, irmãos. É maravilhoso. Você compra um carro novo, você começa um trabalho novo, você começa... Até numa igreja nova. Tu vira rei numa igreja nova. Só que o tempo passa, irmãos. E as coisas começam a ter problemas. Porque o problema se descobre que não está na estrutura, está em você. E você tem que entender isso. É claro que existem estruturas que estão deformadas, que estão doentes. Quando Elias falou, olha, o altar está em ruínas, original lá, o altar estava doente. Entendeu? Estruturas doentes. Mas eu quero dizer uma coisa para você, antes de eu falar de novo do Siloé. Jacó lhe falou assim, o Senhor está aqui, e eu não sabia. Irmãos, eu demorei para entender... Aliás, defender uma tese que eu vou te falar agora. Desde que eu estudo esse texto de Jacó ali em Luz, né, na verdade, Betel, quando ele faz esse projeto maravilhoso chamado Betel, antes dele começar os 21 anos dele, depois de espera até lutar no Val de Jaboque. Vocês estão me acompanhando? Amém? Ok. Quando chega ali, ele andou 3 dias de Berseba até chegar naquele monte, que na meu entendimento era o Moriá. Só que o problema é que a geografia não me ajudava. E eu buscando um pouco em Israel, nas minhas idas e vindas lá de Israel, um dia agora, eu estava lá em julho agora, eu sentado com um grupo de estudantes, de rabinos, enfim, estudantes de lá, e eu consegui entender, porque ali é o mesmo lugar que Abraão, quando sai de Berseba com Isaac, anda 3 dias, ele sobe o Monte Moriá, e ele vai sacrificar Isaac ali. Só que se Abraão é o patriarca, que é o avô de Jacó, ele levou o filho dele para sacrificar ali, Abraão levantou o sacrifício num lugar. Isaac era o sacrifício naquele lugar. Quase 100 anos depois está Jacó no mesmo lugar, onde Deus estava esperando ele. Porque a teofania no Antigo Testamento, querido, não é como hoje. Deus está em todo lugar, ok. Na época não. Deus é soberano em todo lugar, mas Deus se manifestava, por isso que tinha nomes que você usa, El Shaddai, Jireh, esses nomes, irmãos, é porque segundo a manifestação de Deus se dava o nome ao Senhor, normal, evidência, igual o nome de igreja, ele é dado segundo a evidência do seu ministério, ok, aí pronto, agora Jacó está no mesmo lugar pegando as pedras, que pode ser onde o pai dele estava colocado em cima, irmão, e faz um cercadinho e pega uma e deita, e o Senhor já estava ali esperando ele. E quando Jacó chega, os anjos sobem, porque pode acreditar, houve troca de anjos. Não precisa fazer culto na tua igreja de troca de anjos não, mas houve troca de anjos. Subiram anjos, porque aquela missão estava terminando, e o novo nível que ele ia entrar, aquele tipo de anjo não ia suportar. E desce novos anjos para um novo trajeto que Deus tinha para Jacó. Então aquele ambiente que estava sendo criado, ele estava esperando por ele. Deus estava esperando por ele desde Isaac. Desde que Abraão, que é o avô, que levantou o sacrifício, Isaac, que é a geração que era o sacrifício, e a terceira geração, só deitou, dormiu e sonhou. Por que você acha que a gente está sonhando agora, irmão? Você acha que ninguém pagou o preço lá atrás? A gente mete o pau no pessoal lá atrás, mas eles pagaram um preço muito alto. Hoje a gente está deitando e sonhando, porque o que a gente está fazendo hoje está muito mais fácil. Pensa que é difícil, está muito mais fácil. Os recursos e a condição, e a geração que está vindo depois da gente então, está maravilhoso. Porque o primeiro teve que levantar o sacrifício, o segundo ele era o sacrifício, o terceiro só dormiu, não gastou nada, só um potinho de azeite para derramar na pedra e mais nada. Por quê?
porque alguém preparou o caminho lá atrás. Quando Jacó viu isso, ele falou, o Senhor está aqui. Sabe por que estava ali? Porque Deus estava ali desde Isaac, esperando aquele momento. É o mesmo lugar que é o Monte Moriá hoje, onde está o templo, que não é o templo do Senhor, é a mesquita de Omar, mas onde vai ser construído o terceiro templo, que vai ser feito lá, e quando anunciarem, se prepare, porque Jesus está voltando e arrebatando a igreja a qualquer momento, que já é um outro assunto. Então vamos lá em Jacó. O que ele fala? O Senhor está aqui, por quê? Porque ali era um lugar de decisão na vida dele. E eu acredito muito nisso, irmãos. Ele dá o nome de Betel. Qual o nome? Mas por que Betel? O que significa Betel? Casa Baitiel, casa de Deus. Betel. Mas qual a diferença de Betel para Babel? Posso ter nada a ver uma coisa com a outra, tem tudo a ver. Porque a Babel foi criada por Nimrod. Quem mesmo? Nimrod, ele começou uma obra, irmãos, e a obra foi tão promissora que ele conseguiu muita gente para ajudar ele. Agora, como que pode um indivíduo com uma ideia tão absurda conseguir juntar tanta gente? Após você esqueceu do ceguinho, eu vou voltar no cego, irmão, calma aí. Eu não saio dele não, nós vamos chegar lá. Como que Nimrod pode ter uma ideia tão absurda e conseguir a aquiescência de tanta gente? Eu vou lhe explicar. Porque, irmãos, eu já lhe disse, quando o caos se apresenta, Deus levanta profetas. Mas a outra questão mais importante é essa. Quando você tem uma resposta ao caos, você governa. Você tem que entender o quê? Que hoje o povo está buscando uma resposta. Se a igreja não responder, qualquer maluco que responde é seguido. A igreja tem a resposta. Mas se a igreja não responder, qualquer maluco que vem com a ideia doida, aí você vê, por que tem uma multidão seguindo aquele indivíduo? Porque ele deu uma resposta que você não deu. A questão não era absurda só, mas a questão acabou de ter um dilúvio. Quais os problemas básicos da época do povo, do Vale de Sinear? Gênesis lá, nós estamos aonde aí? 11, 12, sei lá, 15, acho que mais à frente, um pouco antes. O que estava acontecendo? As bestas feras matavam um monte de gente, comia criança viva. Nimrod era caçador, e ele protegia a comunidade das bestas feras. O povo tinha fome, ele era caçador, ele caçava e dava comida para o povo. O povo tinha medo do dilúvio, próximo dilúvio, ele disse, vamos fazer um negócio tão alto, que se vier um dilúvio, ninguém vai ser pego. É absurdo? É, mas é a melhor resposta que deu na época. E o povo entrou e embarcou no negócio, irmãos. Só que Babel é um portal do céu, mas criado a partir da terra. E ele tentou e trabalhou, e claro, você sabe da história, Deus teve que descer para confundir o povo, desceu a trindade, né? Teve que trabalhar os três juntos ali, porque o negócio ficou sério. Porque, amado, até no erro, quando o povo se une, o povo consegue resultado. Por que a igreja não consegue esse resultado? Porque falta o básico, a tal da nossa entendimento da unidade. Mas Babel, o quê? É um projeto que, na verdade, para todo mundo era um escape do dilúvio. Mas na minha leitura de um caçador que era Nimrod, ele estava construindo uma grande armadilha para pegar o povo no Vale de Sinear. Lógico, a obra parou, veio a confusão das línguas, mas a Babilônia, que é formada a partir da Babel, ela era exatamente essa armadilha que quando o indivíduo passava por uma porta daquela de bronze, ele ficava preso. Por isso que o povo ficou lá durante o exílio de 70 anos ou mais, na verdade. Porque eram 100 portas de bronze. Quantas portas de bronze? E quando alguém estava lá dentro, ele podia ficar livre dentro da Babilônia, mas não podia sair. Aí você sabe Isaías capítulo 45, versículo 1 em diante, quando Deus chama o ímpio de meu ungido, é uma crise, né? Porque ele fala, Ciro, meu ungido. E ele diz, eu abrirei portas de bronze, eu quebrarei trancas de ferro. Porque ele estava dizendo, se vocês, povo meu, quiser voltar para casa, eu vou abrir esse lugar para que vocês voltem. Tinham 100 portas de bronze. Ele falou, eu quebro todas elas. Porque a Babilônia é uma armadilha. Mas volte lá na Babel. A Babel era um projeto que parte da terra para o céu. Esse não tem futuro. Betel é um projeto que parte do céu para a terra. Esse tem futuro. Avalie os projetos que você apresenta para Deus. Porque muita gente chega a criticar a igreja, pastor, reino e tudo mais, porque o projeto que ele tem não dá certo. Ninguém apoia. Porque o projeto pode ser seu, ele tem o seu nome, é da sua alma, ele não representa nada para o reino. E é claro, meu irmão, tem prazo de validade. Agora, se for um projeto que parte do céu,
para um propósito que Deus tem na terra, ninguém vai paralisar você. Tem um crente, pelo menos um, para dizer um amém aí? 2, 3, 4, 5. Então avalie seus projetos. Porque o reino de Deus não é feito, querido, de cavaleiros solitários. O reino de Deus é feito de conexões. Tudo é conectado. Você está aqui agora, tem conexões aqui. Senão nem eu estou aqui. Tem conexões. Essa hora da noite, feriadão, ia estar aqui, irmão. Eu estou porque eu sei que tem conexões, que eu estou ajudando alguma coisa no reino. O meu resultado vem de Deus, e vem mesmo, vem, fica tranquilo. Agora, o fato é que existe um monte de projetos paralelos e solitários, e que não tem nada a ver com o reino. E que o indivíduo quer dizer, não, mas eu não tive apoio. Por quê? Porque o Senhor, quando nos deu a Betel, Ele está dizendo, olha, parta do princípio de que quando nasce de cima, ninguém toca. Mas de quando nasce da terra para o céu, vai cair a qualquer hora, porque o próprio Deus vai confundir as coisas. Então o fato, querido, é que voltando lá no cego, ele está indo para o tanque de Siloé. Que tanque é esse? Um lugar comum, onde ele lavou o rosto hoje, lavou todo dia, e que a tendência é ele dizer, vou lavar de novo hoje, não vai acontecer nada. É igual a gente indo para o culto. É igual vir lá para o Filactérios. Ele dizer, olha, eu já fui lá semana passada, eu fui lá mês passado. O fato, querido, é que todas as vezes, eu quero citar Heráclito aqui, um filósofo, né, que ele dizia uma frase que talvez você já ouviu, que nenhum homem pode mergulhar no mesmo rio 2 vezes. Aí você fala, claro que pode. Claro, ele vai aqui em Itaguaí, acha um rio ali, mergulha hoje, amanhã cedinho ele mergulha de novo. Não, nenhum homem vai mergulhar no mesmo rio 2 vezes. Por que não? Porque, irmãos, amanhã as águas já foram, já são outras. E amanhã, aquele homem também já é outro, não é o mesmo. Então pode acreditar, irmão, esse rio aqui você não mergulha de novo, não. Esse rio aqui é hoje. Você pode ter outras coisas parecidas, mas ninguém mergulha no mesmo rio 2 vezes. Então você tem que entender que quando Deus mandar você para Siloé, por mais que seja o lugar mais comum da terra, que você já viveu a tua vida inteira ali, meu irmão, Deus vai transformar um outro lugar no mesmo lugar. Decida isso na tua vida. Quem está me entendendo até agora, diga amém. Ele vai lá em Siloé e o texto diz que ele viu. Apóstolo, mas essa era a parte mais glamurosa do culto, do negócio. Você fala, viu, acabou? Eu também acho que é o momento mais importante. Mas eu estou aqui nos processos. Eu acho que os processos falam muito com a gente. Por que viu? Porque ele lavou. E enquanto ele andava, ele só tinha visão. Perdão, ele só tinha a palavra. Mas quando ele obedeceu, ele tinha visão. A questão nossa é essa. Você tem um monte de palavra na tua vida, mas visão nenhuma. Você está dizendo, Deus, eu quero ver. Aí você está só no eco da palavra liberada. Aquele homem está andando. E sabe aquela frase que tinha? Vai e lava em Siloé. Vai e lava em Siloé. É claro, irmãos, que no caminho a gente ofereceu esmola para ele, porque a religião fazia isso. Aquele homem foi tentado várias vezes a negociar aquele negócio. Vai lavar em Siloé para quê? Toma esmola aqui, senta de novo. Pega aquele negócio que o cego usava, né, um manto lá para colocar dinheiro, e toma dinheiro. Irmão, mas ele decidiu que ele não ia negociar com esmola nenhuma a visão que Deus deu para ele. Mesmo que a visão não estava clara, que ele estava cego ainda, irmão. Você não está entendendo. Ele teve com Jesus, colocou a mão no olho dele, o cara estava cego ainda. Por isso eu te falei, tem gente que viu aquele culto e falou, deu tudo errado. Porque Jesus não põe nem a mão em ninguém, ele só fala, vai, tua fé te salvou e está curado. Ele colocar a mão e o indivíduo continuou cego. Deve ter gente falando, alguma coisa deu errado. Mas ele tinha uma palavra, ele tinha o quê? Uma palavra, vai, lava em Siloé. Irmãos, palavra que não tem sentido nenhum. Essas palavras que a gente vê na Bíblia. Vai, pega o teu dízimo e entrega. Você fala, não, mas eu não penso assim. Irmão, vai, lava em Siloé. Vai, entrega teu dízimo. Vai, entrega sua semente. Não, mas eu não estou entendendo. Mas quem mandou você entender alguma coisa? Vai, lava em Siloé. Aí depois você lava em Siloé, e daí? E depois de Siloé ele viu. Ah, mas se eu não for lavar em Siloé, não vai ver. Então a gente tem uma palavra de Deus que veio para nós. Vai e faça isso. Tenho certeza que o Rafael recebeu uma palavra. Ele, a esposa, você recebeu a palavra. Eu comecei uma igreja há 25 anos atrás, uma palavra. Estava lá esperando o próximo aluno de violão, eu dava aula de violão na época. E eu estou lá e Deus me deu uma palavra. Deus me deu um nome. Tem uma história longa que eu não vou te contar agora. Um propósito, um princípio que a gente passava por ele. Mas, e era um nome. Projeto Vida. Falei, Senhor, mas o que mais?
que mais? Eu estou te dando nome, estou te dando um projeto, então vai e faz. Aí eu comecei a chamar pessoas para uma garagem, comecei uma igreja. Mas pode ficar tranquilo, não saí começando a igreja como qualquer outro começa uma igreja. Eu comecei debaixo de um propósito, uma visão clara. E comecei uma igreja. Só que eu não sabia de nada depois disso. Eu só sabia que era para lavar em Siloé. Tem hora que não dá para saber o resto, irmão. Você vai só saber quando você cumprir a próxima fase do projeto. Você está entendendo ou não? Aí quando você cumprir a próxima fase, aí você agora vai enxergar. Aí ele fala, agora eu estou vendo. Claro que você ia ver. Você foi e lavou em Siloé, não tem como dar errado. Agora o indivíduo não lava em Siloé e está dizendo que está dando errado, irmão. Olha, o meu projeto deu errado. Que, na nossa cabeça, a ideia que a gente tem é o seguinte: Senhor, faz primeiro e depois eu vou. Só que Deus não trabalha assim, irmão. Te garanto que não trabalha assim. É primeiro você põe o pé, depois Deus põe o chão. É assim que funciona. Não dá assim, não, Senhor. Primeiro o Senhor manifesta o que o Senhor tem que fazer na minha vida e pronto. Só que você tem que lembrar de uma coisa: se sabe, fica mais firme ainda. E se não sabe, vai se lembrar mais. Deus nunca começa nada sem antes ter terminado. Vamos repetir? Deus nunca começa nada sem antes ter terminado. Como que é esse negócio? É esse negócio. Deus nunca vai começar sem antes ter terminado. Tudo que Ele começa na tua vida hoje já está pronto. Quando Deus fala assim para você, farei de ti uma grande nação. Você acha que Deus ficou esperando todo o processo de Abraão, todo o processo, para chegar no dia, Deus falar para o anjo, faz aqui agora? Irmãos, Deus foi lá na frente, fez, e veio falar farei por causa do nosso entendimento do cronos. Senão não adianta. Nosso tempo é outro, de Deus é outro. Se Ele falar para você, já fiz de você uma grande nação, ele não vai entender nada. Farei, Abraão. Só que na verdade já estava pronto, irmãos. Quando Deus diz farei, considerem pronto, já está pronto. Meu filho Isaac, eu tenho 4, meu mais novo tem 8 anos. O Isaac, ele fica mexendo nas coisas às vezes, ele é muito curioso. Aí está mexendo no livro de Salmo que eu tenho lá, em hebraico. Ok. Mas só que ele é em português e hebraico, então tem os números normais, porque o hebraico não usa número, é a mesma letra. Aí ele está lá folheando. Curioso, ele fala, pai, esse livro está errado. Eu falei, uau, será que esse menino é prodígio, né? Estou pegando o livro em hebraico e está errado. E aí ele perguntou para Deus, aí meu filho, como é que você fala que o livro desse está errado? Está errado, eu estou passando e a página diminui, não é? Porque o hebraico é escrito à direita, à esquerda. Então ele está ali, né, folheando. Falou, pai, está errado, porque o número não aumenta, diminui. Eu falei, não, meu filho, é o seguinte, o hebraico é da direita para a esquerda. Eu estava explicando detalhado para ele. E, não, mas está errado. Eu falei, não, o português é mais novo, meu filho. Então, se alguém está errado aí, é a gente, porque o hebraico é anterior ao português. Está escrevendo para Jerusalém, tem uma história aí. Então, o que acontece? Eu falei, meu filho, agora preste atenção. Deus é tão tremendo, que Deus sempre quando começa a escrever, Ele começa do fim. E Ele vem escrevendo, vem escrevendo, vem escrevendo. Quando Ele termina onde? No começo. Então, entenda uma coisa na tua vida. Ele entendeu, acho que você vai entender, porque tem 8 anos, então Deus na sua vida, meu filho. É uma boa referência, não é? Ele tem 8 anos. Eu falei, meu filho, entenda uma coisa na tua vida. Deus, Ele termina no fim. Então, quando você está dizendo que está começando, Ele na verdade já terminou. Porque Ele já começou no teu fim, já está pronto. Ele já realizou. Pode dar uma salva de palmas ao Senhor. Dá uma alegria no pessoal aí. Se eu tenho essa consciência na minha vida, eu vou compreender que os processos da minha vida já estão determinados. Mas por que Deus quer que eu faça parte dessas escolhas? Aí entra a questão de que você é um ser humano, precisa tomar atitude de escolhas. É uma decisão. A gente tem um congresso agora começando quinta, que o tema dele é decisão. Porque a gente percebeu a importância de um indivíduo que sabe muito na vida, mas não decide nada. E por isso a vida dele está travada. Porque modelos e projetos, estratégias tem um monte. Inclusive muitas são boas. A questão nossa é só decisão. É decidir. E a palavra decisão é latim, né? É cortar. É cortar todas as outras possibilidades. Se você tomou uma decisão hoje, esquece as outras possibilidades. Porque aí você vai ficar o tempo todo pensando, mas se eu tivesse,
se eu tivesse escolhido tal curso, se eu tivesse casado, opa, estava errado, se eu tivesse, a gente quer aquele sim da vida, né? Então, a gente precisa ter essa convicção, essa certeza de tomar uma decisão clara na vida. Então, quando você olha essa história, você percebe que existe uma nuance ali de uma etapa. Ele tinha que ir em Siloé para depois em outra, para depois em outra. Só que a gente fica no meio do processo, às vezes em dúvida. Mas, irmãos, Deus não começa nada sem antes ter terminado. Já está pronta a tua história, já aconteceu. Só que o fato, querido, é que quando Jesus olhou para aquele homem, ele deu uma resposta para os discípulos, no mínimo intrigante, para que manifestem nele. Irmão, essa palavra é muito forte, porque Jesus viu uma luz na escuridão. Jesus olhou para a escuridão daquele cego e disse: tem uma luz ali dentro, tem algo dentro dele. Jesus não trouxe uma cura de fora para dentro, ele disse que a cura estava dentro dele, porque senão não usaria a palavra manifeste. A gente usa essa palavra onde? Tu está num acampamento, está num encontro com Deus, chegou na hora da libertação, o irmão está pregando, de repente o indivíduo estava lá, virou o braço, mudou a voz, manifestou o quê? Um demônio, não é assim? Demônio. A gente fala, ó, manifestou um demônio ali. Aí você fala, não, mas aquele demônio ali, tadinho, ele pegou no caminho. Ele pegou um ônibus e pegou no caminho. Assim funciona? Deve ser na hora do acampamento, lá do encontro com Deus, ele foi lá no banheiro, estava lá o demônio, gente, coitado. Ou então estava no beliche dele na hora lá. Não, irmão, aquele negócio já estava lá 1 mês, 2 meses, 10 anos. A única diferença é que no meio do poder manifestou. Então não foi criado nada novo, já estava lá. Só que Jesus usou essa palavra agora em outro nível. Ele falou, dentro de você não tem demônio não. Tem uma obra boa que vai manifestar e a glória de Deus vai aparecer. Só que ele vê nisso no homem improvável, no cego de nascença, sem referência. Então ele está mostrando para mim que ele viu uma escuridão e disse, lá dentro tem uma coisa que nem ele está vendo. Nem ele sabe que está lá. Mas Jesus não orou assim, cura, venha nele. Ele disse, manifeste a cura, vem para fora. Sabe onde eu vejo isso? Gênesis capítulo 1, versículo 3. E disse Deus, qual que é o resto? Haja luz e foi-se luz, houve luz. O que é esse texto de Gênesis capítulo 1, versículo 3? Primeiro um versículo pequeno, mas com grandes verdades. Aonde a primeira palavra de Deus nessa terra foi dita. Porque até então é o inventário da terra, não é? Capítulo 1 de Gênesis. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra estava sem forma e vazia. Até então Deus falou alguma coisa ou não? Não, é o inventário. Alguém está escrevendo o inventário. Está dizendo ali, igual João, né? Dizendo lá, no princípio era o verbo estava com Deus. É alguém dizendo que estava no início. Deus até ali não falou nada. Deus só falou no versículo 3. Quem está entendendo, diga um amém para poder continuar. Então até ali Deus não falou nada. Aí de repente disse Deus. Qual a primeira palavra que Deus disse nessa terra? Qual é? Qual que é? Primeira palavra. Agora por que Deus usa essa palavra tão forte? Porque a palavra haja no hebraico é hayá. Ou seja, tem o nome de Deus nela, Yah. A raiz do nome de Deus está ali. Por que Deus usa essa mesma palavra? Porque primeiro que tem uma questão de tradução ali. A tradução que a terra estava, não é estava, mas sim tornou-se. O apóstolo está querendo dizer que na Bíblia está errado. Nada disso. Estou dizendo que só tem uma questão de tradução ali, que ela está um pouco diferente. Mas a tradução original é tornou-se. Qual a tradução original? Tornou-se. Então o que isso muda na minha e na tua cabeça? Muda que Deus não criou terra deformada nenhuma. Que Deus criou no princípio, criou Deus os céus e a terra era boa. Aí entra os universitários aí dizendo que tinha dinossauro, e eles estão certo. Porque se está achando evidência, irmão, como é que você vai brigar com um negócio desse? Aí começa a descobrir algumas coisas, não, mas tem lá. Não, na Bíblia não tem nada disso, está tudo ali na Bíblia. No princípio criou Deus os céus e a terra. Houve um tempo ali, a terra tornou-se. E os cientistas dizem, houve ali um cataclisma, sim, porque Lúcifer, quando bate nessa terra, irmão, um cataclisma aconteceu. Eles não estão totalmente errados. E essa terra foi deformada. Ela tornou-se sem forma e vazia, sem propósito, sem fundamento algum. Só que eu quero que você lembre de uma coisa. Deus não cria nada deformado. Deus criou algo perfeito. A terra era boa. Quem está me acompanhando, diga amém.
Tem gente olhando assim meio assustada, assim, apóstolo, calma que eu te defendo, eu te ajudo depois, fica tranquilo. O que significa isso? Que tudo que Deus cria na sua origem é bom. Teu casamento é bom, teu ministério é bom, sua vida, tudo é bom. Só que é como um rio, querido, a fonte é boa, mas no decorrer do caminho joga lixo, joga dejeto, joga um monte de coisa. Aí você fala assim, como é que ficou esse irmão aí? Tornou-se, gente, ele não era assim não. Ele não era assim não, ele era apaixonado. Ele orava todo dia, ele ia na igreja, ele não perdia um culto. Não era assim ou não? Não é? Não tem ninguém aqui nessa condição de tornar-se não, mas alguém tornou-se. Aí você descobre, o problema é que tornou-se, a terra era sem forma, tornou-se, sem forma e vazia. Só que ela era boa. Quando acontece esse impacto na terra, você começa a perceber que houve uma destruição. Aí disse Deus começa a dar o quê? Uma nova chance à terra. Só que para Deus fazer os 6 dias da criação, Deus primeiro acendeu a luz. E disse Deus, haja luz. Mas era o sol? O que você acha? Não. O sol foi criado no 4º dia, irmão. Que luz é essa então? Hein? Que luz é essa? A luz é Deus dizendo, deixa eu te dar uma dica importante. Quando Deus criou todas as coisas do nada, a palavra hebraica é bará. Ok. Apóstolo, já sei isso, eu sei que você sabe de tudo, vocês são fera. Mas para quem não sabe, se tem 2 ou 3, eu quero te ajudar. Bará. Bará é criar do nada. É trazer existência o que não existe. Deus é um Deus bará. Ele traz existência. Quando Deus cria o homem, é bará? Não. Porque ele pegou uma matéria-prima, sim ou não? A palavra é assá, ou às vezes traduzida como yatzá. É como um oleiro pegando um barro. Você vai ver em Jeremias, a palavra yatzá lá. Ele pega um barro e começa a moldar o barro. Por isso que Jeremias mesmo. Jeremias, quando ele desce a casa do oleiro, é Deus dizendo, meu filho, você está vendo como que eu criei ali você? E enfim, ele tem um diálogo legal. Mas Deus está usando o quê? Yatzá, o que é? É pegar uma matéria-prima, pegar uma matéria que já existe e criar dela. Isso não é bará. Quem está me acompanhando? Amém? Então isso é yatzá. Por isso que quando Davi diz, cria em mim um coração puro. Ele não usou, querido, a palavra que todo mundo usava. Ele não usou yatzá, ele usou bará. Davi está dizendo, Deus, meu coração, eu preciso ser tão renovado, que eu queria que o Senhor não moldasse não. Eu queria que o Senhor criasse do nada. Pegue de uma matéria-prima do céu aí, e me dá um coração que não lembre de nenhuma referência do meu passado. Porque se um carpinteiro pegar uma árvore e fizer uma mesa, isso é assar, isso é yatzá, ok? Ele pega e faz a mesa, os nodos que estão ali naquela mesa, é a marca da árvore que está ali. Então ele criou outra coisa, mas as referências não se perdeu. Quando Davi ora, cria em mim um coração, ele está dizendo, Senhor, eu não quero que o Senhor molde o meu coração. Ele usa a palavra bará. Ele fala, Deus, eu quero que o Senhor me dê um outro, sem nenhuma referência. Eu não quero nenhuma marca do meu passado tocando o meu futuro. Tem dia que a gente ora nesse nível, que a gente diz, Deus, pelo amor de Deus, eu sei que o Senhor molda, eu sei que o Senhor é um oleiro trabalhando barro, mas eu queria fazer um pedido para o Senhor. Não pega o meu barro não pega nada, eu tenho medo de alguma coisa ainda no barro atrapalhar e me fazer lembrar do passado. Eu quero bará, eu não quero yatzá. Você está entendendo, irmãos? Eu quero bará. Então volta lá no Gênesis. Então bará, Deus cria do nada. Yatzá, Deus cria do que já existe. E raiá? O que é raiá? É Deus dizendo haja, manifeste. Iá é uma palavra que raiá tem a palavra de Deus, ok? Deus está dizendo, a luz que está dentro de mim, vem para fora. Deus iluminou a terra por 3 dias, irmãos, com uma luz que só vamos vê-la no Apocalipse, quando diz que lá no céu não terá sol. Porque lá a própria luz dele vai iluminar a gente. Por 3 dias essa terra foi iluminada com uma luz que ilumina o céu. Você vai ver, o sol não foi criado no primeiro dia, foi criado no 4º dia. Que luz é essa? Será que Deus precisa de luz para trabalhar? Não, ele estava dizendo para as trevas, eu cheguei. Deus não precisa de luz para trabalhar, ele só estava dizendo, eu cheguei. Quando eu chego, a luz chega. E essa luz é a luz da revelação.
Os estudiosos da Torá, eles usam o raiá como a luz que revela a Torá. É aquela que ilumina o seu caminho para tomar decisões certas. Então essa luz, ela não é exatamente essa luz aqui, mas ela também é essa luz. Porque você pode estar no meio da escuridão, mas se você tem revelação, você anda sem essa luz, mas você continua andando. Porque é uma luz que vem de você, é um instinto que Deus colocou em você. Então você está entendendo? Ele não trouxe do nada, ele não pegou a matéria-prima, mas ele disse, vem para fora. Então ele diz, haja. Esse haja, irmãos, é fantástico. Porque quando Jesus, agora vamos lá no Novo Testamento, quando Jesus olhou para aquele cego de nascença, irmãos, o mesmo Jesus que usou o parâmetro do barro, porque ele é o Criador, ele usou o mesmo parâmetro da criação da luz. Ele disse, tem uma obra que vai vir para fora. Ele está dizendo, haja novamente, é o raiar de Deus vindo à tona novamente. Está me acompanhando ou não está me acompanhando? Vamos lá, senão complica tudo, eu tenho que voltar depois e enrola, hein? Aí você volta o filme aí. Então ele está dizendo, vem para fora. Por que ele viu uma obra dentro dele? Porque se Deus olhou para o caos que estava a terra, que tornou-se, ela era boa, tornou-se, ele está dizendo que aquele cego também, a essência dele não é enfermidade. A essência dele é ser um homem curado. Só que por causa do homem, do pecado, tornou-se sem forma e vazia. Só que mesmo cego de nascença, a cura está dentro dele mesmo. Era só manifestar o que está dentro dele. Por isso toda a resposta que você precisa está dentro de você, querido. Eu não vim aqui para te trazer palavras novas. Eu vim só para te mostrar que você já tem dentro de você. Só que a gente vai orar hoje dizendo, Deus, manifesta essa obra. Manifesta essa resposta. Vem para fora. Talvez você está buscando um monte de lugar, alguma coisa externa. Está igual aquele paralítico de Betesda. Esperando as águas se moverem lá embaixo para acontecer uma coisa dentro de você. E Jesus, como se fizesse, eu aqui parafraseando, ele disse, você quer ser curado? E lembra que ele fala, todo mundo conhece o texto, né? Não tem ninguém que me leve, me carregue, me ponha nessa água para movimentar. E Jesus está dizendo o que para ele? Você quer ser curado, irmãos? Quando Jesus fizer uma pergunta direta, dê para ele uma resposta direta. Não fica contando história para ele, não. Você quer para sentar? Não posso sentar não, que eu prego muito, né? Mas só um pouquinho. Dê respostas diretas. Aí vem o indivíduo, irmão, e começa a contar história para Jesus. História que Jesus já sabe. Irmão, pare de ficar contando história, irmão. Porque toda vez que você quer defender os seus fracassos com o teu histórico, você se dá mal. Porque história por história todo mundo tem. E ele, inclusive, pode acreditar, ele até considera a tua história, mas ele não respeita, não. Porque se ele respeitasse, eu não estava aqui. Se ele respeitasse Moisés quando disse, eu sou gago, você está entendendo? Ele falou, você é gago, mas vai fazer o que eu te mandei. Se ele respeitasse Jeremias, que passa de criança, ele falou, vai, mas você vai fazer o que você vai fazer. Pensando no meu filho Israel, meu Israel já está com 17 anos agora, mas eu lembro pequeno, ele falava assim, Israel, vai lá pegar o controle, porque casa é assim, né? Controle remoto some, não sei o quê. Aí pega o controle remoto lá no segundo andar da casa. Não, pai, eu tô com a perna aqui, eu joguei futebol hoje, tá doendo, não sei o quê, e eu via. Aí eu considerava a história dele. Aí quando ele acabava de contar, eu falava, vai lá buscar o controle remoto pro papai. Mas eu considerava de novo. Ou seja, meu filho, você pode contar a história que você quiser, mas o controle remoto tem que chegar aqui embaixo. Você está entendendo? Você pode contar a história que você quiser. Então, irmão, você fica contando sua história aí, não tem um diácono que me leva, não tem ninguém, acabou aqui o negócio hoje, ninguém me fiquei a pé, ninguém levou nem carona, ninguém passou lá em casa hoje. Não, para de contar a história, irmão. Porque Jesus está perguntando, você quer ser curado ou não quer? Não tem aqui conversa. Então a gente vive a vida inteira tentando contar a nossa história para Deus. Imagina se ele já não conhece. Mas ele esperava o quê? Alguma coisa de fora mudar a história dele de dentro, irmãos. Mas nada acontece fora de você, sem primeiro acontecer dentro de você. Pode saber que essa noite aqui vai valer muito para você. Porque ela vai te construir coisas que você vai concluir na sua vida lá na frente. Mas você está construindo dentro de você algo que vai se manifestar no futuro. Só que eu não posso desejar o que eu não conheço. Você pode repetir isso aí? Eu não posso desejar o que eu não conheço. Como é que você vai desejar uma comida que você nunca comeu? Como é que você vai desejar o que você nunca conheceu?
Então por que Deus se abre para nós numa revelação tremenda? Porque Ele quer te dar, irmãos, referências maiores para que você sonhe grande, para que você sonhe na perspectiva dEle. Então quando Deus diz lá no Gênesis, Raiá Ori, haja luz, Ele está dizendo o quê? Vem para fora. Ele não diz, depois no quarto dia Ele falou para aquele sol aparecer. Mas até ali, por 3 dias, que foi o tempo que Jesus passou lá no inferno, que você sabe que quando Jesus ele morre, Ele foi pregar aos espíritos que estavam em prisão. É só abrir 1 Pedro, acho que 1,9. Aí você diz, mas Jesus foi pregar para os espíritos que estavam em prisão? Ele foi pregar para os espíritos que estavam em prisão. Você sabia disso, irmão? Pergunta para ele aí, você sabia disso? Tá, se ele não sabia, ele foi pregar. Só que a palavra lá em grego é querigma, ele não foi pregar para evangelizar. Ele foi para proclamar que ele venceu. E no tempo que ele ficou no inferno, foram quantos dias? 3 dias. Céu é o quê? Presença de Deus. O que é inferno? A ausência de Deus. Até o inferno virou céu por 3 dias. Porque o lugar, querido, não define nada. O que define é quem está lá. A questão não é onde você está. A questão é quem está com você. Aprenda isso na tua vida, meu irmão. Para de dizer esse ponto aqui é melhor, esse lugar é pior. Não existe isso, irmão. Existe chamado. Existe vocação. Irmão, eu estava lendo... Pensa no negócio mais doido do que aqui o filactérios acontecer aqui. É João Batista ir para um deserto pregar para ninguém. E dizer que o reino de Deus está chegando. E o texto diz que o povo da capital, Jerusalém, o povo da Galileia, e o povo do deserto da Judéia, mas lá no deserto onde ele pregava, não tinha ninguém não. Ele pregava para beduíno. Ele gritava, eis é chegado o reino dos céus. Ninguém ouvindo o cara. De repente o beduíno ouviu, alguém ouviu, de repente começou a descer gente lá de Jerusalém. Você está entendendo, irmão? E começou a vir gente tudo que é lado, porque estava um cara dizendo alguma coisa, que ele tinha uma convicção tão grande, a expectativa dele era tão alta. Porque se a tua expectativa for alta, a sua convicção for alta, você pode atrair gente até para o deserto. Não existe ponto bom, ponto ruim. Eu comecei uma igreja numa garagem e disseram, esse lugar aqui não é bom não. Aí tinha tanto jovem que o pessoal dizia assim, jovem não tem dinheiro, não paga a conta. Você não tem noção do que a gente ouve, irmão, quando você começa um projeto. A carnalidade, ela fica lá em cima. Mas eu dizia, eu nem estou pensando nisso, eu estou pensando que Deus me deu uma visão e eu estou fazendo ela acontecer. Agora o resto quem vai fazer é Deus. Então o que você tem que compreender, que Deus te dá uma visão, e essa visão ela vai se tornar parte da tua história. E que não existe lugar improvável, que até deserto pode florescer, quando vem uma palavra de Deus sobre a tua vida, Deus pode mudar. E quando Deus diz raiar, Ele está dizendo que no meio do caos, tudo que tornou sem forma e vazio na tua vida, vai receber luz, vai receber direção, vai receber uma palavra. E o lugar que era sem forma e vazia, se tornou um jardim desejado. Assim eu profetizo sobre a tua vida. Tudo que está sem forma, vazio, sem propósito, vai se tornar um jardim desejado para o Senhor. Dá um glória a Deus aí, em nome de Jesus. Diga aleluia em nome de Jesus. Irmão, e começando a caminhar para o final, porque eu vi que a hora aqui já avançou. Quem está recebendo essa palavra? Eu digo a você uma coisa. A tua perspectiva mudou. Quando Deus chamou Abraão, chamou quem? Olhe lá o texto. Deus fala assim com ele. Olhe desde onde estás. Olhe desde onde estás. E tudo que você vê, aí ele vai dizendo, será vosso e tudo mais. Quando Deus disse para Abraão, olhe desde onde estás, a questão não era geográfica. A questão ali era quem ele era nesse momento. Abraão já tinha passado por vários processos. Abraão levantou 7 altares. Quantos altares? Por que ele levantou 7 altares? Porque todas as vezes que Abraão estava diante de algo improvável, ele levantava um altar. Porque nada que você... Aliás, o que você tem a alcançar na tua vida, querido, aprenda uma coisa. Quando não é na sua própria condição, então entregue o que você tem ao Senhor e diga, Deus, eu estou entregando para o Senhor. E a sua realização vai ser tremenda. Por quê? Abraão, ele viu o improvável, levantava um altar. O altar é portal. Um portal para o sobrenatural.
E Deus então agora chega para Abraão, depois de toda a experiência que ele tem, e fala: olha onde você está, de onde você está, quem você é, olhe para frente. Porque agora você vai lembrar da mesma palavra, mas vai enxergar muito mais longe do que você enxergava. Você, querido, tem que olhar de onde você está hoje. Porque você pode ter promessas do passado, mas elas não têm a mesma força que você tem quando recebe essa promessa hoje. Porque você já está num outro nível. Quem está me entendendo aí, diga amém. Você está num outro ambiente, outra atmosfera. Então você enxerga além do seu tempo. Então hoje aqui nesse lugar, decida uma vez por todas, querido. Existe uma obra de Deus dentro de você. Ela já está pronta. Você não veio aqui para aprontar nada. Ela só precisa raiar. Ela precisa se manifestar. Quando Jesus disse: eu sou a luz, é a mesma coisa. Disse Deus: haja luz. Ele disse: eu sou essa luz que apareceu lá. Ele respondeu para a gente o que aconteceu lá. Jesus iluminou essa terra por 3 dias para que a criação acontecesse, para que o processo acontecesse. E ali transforma qualquer nível de caos em um jardim desejado. A nossa história, querido, é uma história de desafios. Ninguém aqui nasceu pronto no que diz respeito a dizer: olha, está tudo fácil de realizar. Mas o que você precisa é andar em obediência à palavra. Qual que é o nosso tanque de Siloé hoje? Vai lá em Siloé. O que é lavar em Siloé hoje? Obedece o que o Senhor está falando com você. E a próxima etapa da sua caminhada vai se deslumbrar à sua frente e vai se abrir. Eu quero terminar de fato, querido, contando para você que quando eu comecei o ministério, as dificuldades eram enormes, em proporções quânticas, porque não tinha nem por onde começar. E eu só tinha de fato, como não deve ser diferente no teu caso, uma palavra. E a palavra é que Deus nos abençoaria, que a gente alcançaria êxito naquilo que estamos sendo levantados. Porém, no decorrer do caminho, eu recebi tanta promessa de multidão, promessa de grandes resultados, e às vezes nada acontecia. No 7º ano, Deus desatou meu ministério. Uma experiência que eu tive lá em Israel, no Monte Carmelo, onde eu fiz um pacto com Deus lá. Inclusive, desde lá eu voltei lá todo ano, já tem mais de uma vez por ano. Agora eu estou indo semana que vem, a 28ª vez em Israel, porque desde aquela primeira vez eu entendi o que estava acontecendo na minha vida. Eu tinha uma palavra, mas eu não tinha o cumprimento da palavra. E como fazer isso? Transformar uma profecia em realidade, querido? É levantando altares ao Senhor. É fazendo sacrifícios, entregas ao Senhor. E eu não tinha esse discernimento ainda, esse entendimento ainda, essa mente desatada. E eu comecei a ofertar, a tomar atitudes nesse aspecto. E muitas palavras que eu recebia, ela era de alguém dizendo assim: não, Deus tem algo grande a fazer, mas como? Até que um dia no ministério, uma daquelas palavras se cumpriu. Nós fizemos uma reunião no estádio de Volta Redonda para 10 mil pessoas. Essa reunião contada ali no placar, porque era moderno já o estádio, então é um estádio que hoje tem muitos jogos lá. E eu me lembro que eu tinha uma profecia muito grande que um dia isso aconteceria no nosso ministério. A gente reuniria uma multidão. E eu entendi ali que era uma multidão, 10 mil pessoas. Quando acabou aquele evento, veio um profeta e diz: eis que vos digo, meu servo. E começou a profetizar na minha vida. Eis que vejo uma grande multidão. Eu farei ele assim, falei: meu amigo, o que você está falando já está aqui. Eu queria ver você fazendo isso lá na garagem. Eu queria ver você fazendo isso lá quando eu comecei. Que não tinha ninguém, que não tinha perspectiva. Como alguns que entraram lá e pararam o culto dizendo: eu estou vendo 10 mil, estou vendo 30 mil. Eu dizia: esse cara é maluco. Porque era improvável. Mas eu disse: o que você está falando agora já está muito fácil. Você está com Miriam. Porque Miriam, querido, pegou aquele tamborim dela e tocou só depois que o mar abriu. Porque antes, quando ela estava sozinha com o irmão dela, ela podia ter começado a tocar na hora da angústia. E feito alguma coisa antes do mar abrir, antes de alguma coisa acontecer. E a Bíblia diz que depois que o mar abriu, depois que todo mundo morreu, depois que o mar fechou, depois que não tem mais nada, Miriam dançou. Aqui no Rio a gente ia dizer mesmo, dançou mesmo. Porque, meu irmão, tocar o tamborim depois que o mar fechou, depois que o faraó já fugiu, depois que o inimigo já morreu, qualquer indivíduo passando na rua faz. Eu quero ver tocar o tamborim hoje. Eu quero ver dançar hoje. Quando você só tem uma palavra
mas você tem um mar pela frente para atravessar. E eu quero terminar essa minha mensagem dizendo isso para você. Muita gente tocou o tamborim comigo lá atrás, irmão. Lá atrás. Eu tenho muitas histórias que não vou entrar nelas agora. De pessoas que tocaram lá atrás. Sem nenhuma perspectiva, dançou lá atrás. Profetizou lá atrás. Hoje eu creio que tem muitos desafios na minha frente. Mas existem coisas que eu já piso nessa realidade. É muito fácil tocar o tamborim depois que o mar fechou, querido. Deus quer levantar uma geração comprometida aqui hoje. Gente que viu uma profecia, mas é muito grande. Mas eu quero dançar hoje aqui já. Eu quero já profetizar hoje. Eu quero já ofertar, eu quero crer, eu quero orar, eu quero viver isso hoje. Porque lá na frente, irmãos, quando alguns desses projetos que estão sendo profetizados aqui estiver acontecendo, você vai dizer, maravilha, mas eu estava naquele hotel. Eu estava naquele dia. E eu vi que Deus estava levantando uma geração diferente para provocar um impacto no tempo que vivemos hoje. Porque não tem outro projeto de estar aqui hoje, querido, a não ser Deus levantar você para fazer uma grande diferença. Quem recebeu essa palavra, dá uma salva de palmas ao Senhor. Dá um glória a Deus em nome de Jesus. Você pode ficar de pé um pouco, eu já vou passar para o pastor Rafael. É bom que se você não pegou toda a palavra, deve ter alguma coisa aí depois para você, no outro, para você poder pegar. Mas fecha os teus olhos, Espírito Santo. Oh Deus, obrigado, Deus, por esse ambiente. Eu peço ao Senhor que as palavras, em tantos movimentos que eu trouxe aqui, Deus, histórias realmente diferentes, mas que elas se conectem na mente do teu povo. Que a gente saia daqui com alguma coisa, Senhor. Meu Deus, que a gente saia daqui com uma convicção forte, de que como o Senhor ouviu naquele cego uma obra pronta, tem uma obra pronta dentro de nós. E o Senhor juntou esse pessoal aqui, porque essa obra pronta, quando manifestar, ninguém segura. Mas que o Senhor nos dê essa conexão, meu Deus, essa unidade, essa entrega, essa convicção, meu Deus, uma expectativa alta. Usa o teu servo, Rafael, tua esposa, abençoa-os, ó Deus, com convicções que independam de circunstâncias. Porque o Senhor deu-lhes uma visão que vai provocar mudanças, ó Deus. Uma visão que vai impactar essa geração. Usa-os para esse propósito, ó Deus. Mesmo que seja como João Batista, que começou pregando no deserto, mas as pessoas começaram a descer no deserto. Assim faça no meio dos teus filhos. Pai, nós celebramos pela Tua presença e pela Tua revelação. Nós te adoramos, meu Pai. Nós te celebramos, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Quem recebe essa palavra? Dá uma salva de palmas ao Senhor.